Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är vi nya Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Eduardo e estou aqui com... Ramon, fala aí, galera. Eu não sei de onde veio esse Ramon do nada. Também não sei, cara, mas é isso. Dev na Estrada é isso, Ramon, sabe? Empolgação, cara. É improviso, cara. É cagação de regra, entendeu? É isso aí, Edu. É emoção, cara. A gente tem muita emoção nesse programa também. Então, é isso. E, enfim, falando em cagação de regra, o episódio de hoje, Ramon, vai ser uma pira muito louca, cara. Então, você que tá ouvindo a gente aí pelo seu player favorito, a gente tá, só pra avisar, a gente tá no Spotify, a gente tá no Pocket Casts, a gente tá no agregadores infinitos aí distribuídos pela essa maravilhosa internet. A gente tá também lá no nosso site devnaestrada.com.br. Se você nunca comentou lá, não, é sério, se você nunca comentou lá, eu acho um absurdo, eu acho que você não devia fazer isso com a gente, porque é um puta trabalho fazer essa gravação aqui, né, não, Ramon? É, com certeza. Inclusive, se você tá pensando assim, ó, não, nunca comentei, nem vou comentar, saiba que eu fiquei muito chateado, de verdade, assim, eu tô um pouco emotivo hoje, Edu. Então, o dia está meio nublado, eu estou emotivo. A musiquinha, né? Mas enfim, entra lá no nosso site, eu já desvirtuei o tema, mas voltando aqui sobre o tema de hoje, nós vamos falar, cara, o nosso tema é muito filosófico, mas talvez seja necessário pro nosso momento atual de tecnologia no Brasil, cara. Olha que cagação de regra absurda. Quem somos nós pra falar sobre isso? Mas beleza, a ideia desse episódio é a gente falar sobre a bolha da programação. A bolha de programação. Não sei se vai ser esse nome do podcast, pode ser que no meio a gente mude, né? Mas enfim, a ideia desse episódio é a gente discutir o porquê, as motivações que a gente acredita sobre usar tecnologia como meio pra tudo, né? Se realmente a gente precisa de tecnologia em tudo, se realmente programação é o mesmo futuro, se... Cara, sabe essas conversas que a gente ouve aí, né? Esses clichês que você ouve por aí? Não, então a gente vai discutir hoje aqui com Dev na Estrada estilo, né? De opinião de merda sobre o assunto. É exatamente isso aí, cara. Hoje é muita filosofia, muito pensamento e muita reflexão, eu diria, Edu. Vamos começar esse episódio, Edu? Vamos chamar o Muralzinho? E aí a gente starta essa conversa maravilhosa? O que você acha? Com certeza. Então, só vem, Muralzinho. E olha só o que chegou, Ramon. Chegou o nosso muralzinho dos recadinhos de toda semana, na sua timeline quentinha. Olha só, que maravilha! O muralzinho, Ramon, é aquele lugar que a gente cola os post-its, as fotinhas, as coisas que a gente gosta, né? Exatamente. Vamos colar o primeiro post-it maravilhoso, então? O que você acha? Vamos, o post-it que faz um barulhinho quando a gente cola no mural, né, cara? Faz tim, 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 né? Exatamente. E o primeiro post-it que a gente vai colar é do nosso patrocinador, a Revelo, olha só. Olha aí. A Revelo que vem com uma plataforma que é diferenciada aí para contratação. Então, se você tá procurando o seu trampo, entra na plataforma dos caras lá, que eles têm um serviço diferenciado, você pode acompanhar, você tá no controle da situação ali, Edu. Então, se você tá procurando um trampo novo aí, entra lá na Revelo que os caras são, nota 10. Olha só, muito bom. Então, não perca essa chance, entre lá, revelo.com.br. E por último, mas não menos importante, tem os stickers devs aí, sempre com a gente, sempre do nosso lado. Essa galera que faz uns stickers maravilhosos aí sobre o mundo do desenvolvimento, pode entrar no site dos caras lá, tem de tudo, Edu, tem de tudo, mas tem também, sabe o quê? Tem cupom, olha só. Meu Deus do céu. Tem o cupomzinho ainda, 15%, Dev na Estrada, entra lá, faz sua comprinha, garante lá os seus stickers pra colar nos seus adesivos, no seu notebook, e é isso aí. Muito bem. E agora a gente vai para aquilo que interessa, né, cara? Assim, para todos que estão ansiosos e ansiosas aqui, né? Que é o nosso episódio, certo? Exatamente. Então, partiu o episódio. E olha só, Ramonzito, nós participamos do Google Cloud Summit.
Cara, que maravilhoso esse evento, hein? Eu me senti muito... Foi uma viagem incrível, um misto de tecnologia com história. Acho que vale a pena citar esse fato. E explicando pra galera que tá ouvindo, a gente participou do evento que foi no Jockey Club São Paulo aqui. E, enfim, foi o histórico aí que viagem na história que o Ramon falou, é porque realmente é um lugar muito antigo aqui, né? Meio tradicional aqui de São Paulo, né? A estrutura é muito legal aqui, foi bacana, a gente viu... nunca tinha vindo aqui, cara, na verdade. Essa que é a real, não sei se você já tinha vindo. Não, nunca tinha vindo não, cara. Achei incrível, assim. Pô, o que a galera da Google Cloud fez pra organização do evento aqui, a estrutura que eles montaram, os stands, os lounge. Talvez a gente fale um pouquinho mais sobre isso ainda, mas, cara, ficou, assim, foi muito incrível, assim, de verdade. Foi uma experiência ímpar, eu diria, Edu? Ímpar, uma experiência ímpar. Falando um pouquinho do evento, né, a ideia do Google Cloud Summit 2019 era desenvolver soluções, né, apresentar soluções que são desenvolvidas para nuvem, né, para ajudar na agilidade e segurança de produtos, serviços, negócios, enfim, é uma feira completa, assim, de soluções Google Cloud, e até eles trouxeram vários parceiros deles aqui, né, nos stands. Eu tô falando aqui porque a gente tá gravando diretamente aqui do Google Cloud Summit, então o evento já aconteceu, mas a gente gravou daqui, né, do evento, então a gente ainda tá vivendo as emoções, né, desse evento maravilhoso, né. Então teve stand aqui desses parceiros do Google, deu pra gente ver vários serviços que eu nem tinha ideia, nem a fucking noção, assim, né, Ramon, de que isso existia. Então deu pra ter um overview de serviço de data, de data, né, de toda a parte de machine learning, toda a parte de orquestração de containers, né, em produção, parte de infraestrutura, né? Teve muita coisa aqui, né, velho? Teve muita coisa muito bacana, assim. Hoje pela manhã, tá vendo? É difícil, cara, falar. Eu não sei se eu falo do passado ou se eu falo do presente, cara, é difícil. Mas a galera que tá ouvindo vai entender. Pensa que a gente tá aqui agora no evento. Tem isso na cabeça. Então, hoje pela manhã, cara, teve o keynote de abertura, que foi um all demo, que eles chamam, né? Que eles demonstraram um pouco de todas as ferramentas e todas as coisas novas e também um pouco das coisas que estão por vir. E, cara, muita coisa, assim, incrível, sabe? A gente até mencionou, né? O Edu mencionou o lance dos containers de orquestração. Cara, alguns serviços como o Antus, que faz a orquestração lá, e ele tem uma parada que eu achei sensacional, cara. Você consegue ver a timeline de serviços e mapear os microserviços que você tem. Você consegue ver em que estado todo o seu ecossistema de microserviços estava antes e como é que ele tá agora, conforme e como é que ele vai crescendo, né, conforme você vai adicionando novos microserviços. Então, cara, muita coisa muito legal, assim. O keynote de manhã valeu muito a pena, assim, sabe? Eles mostraram uns produtos bem incríveis, assim, e que eu vou ser honesto, eu não conhecia todos não, viu, Edu? Eu não sei o Edu, mas teve vários, assim, que foi até uma surpresa, assim. Eu não sabia que a Google Cloud já tava com esse tamanho, assim, com essa pegada forte, né? Então realmente eu fiquei surpreso aí nessa manhã. Sim, total. E das atrações que a gente teve aqui no evento, dá pra a gente colocar algumas coisas legais aqui. Por exemplo, o Cloud Hero, né? Que foi alguns desafios de desenvolvimento focados, né, em soluções Google Cloud, né? E foi bem legal ver, porque algumas pessoas foram premiadas, né? E a ideia era que quem conseguisse terminar os desafios em menor tempo ganhasse alguns prêmios, né? Então, enfim, tinha algumas coisas bem legais, assim, rolando. Tinha também alguns keynotes que eram, na verdade, o keynote foi de manhã, né, no dia 9, e à tarde, assim, a gente viu um bootcamp aqui, né, de Serverless ML, tipo, falando um pouquinho de Machine Learning, né, usando o Serverless, e um bootcamp de Kubernetes Engine, né, a solução do Google para Kubernetes, e como é legal ver as integrações dos serviços, né, então é muito completo, assim, você otimiza muita coisa de negócio, muita coisa de produto mesmo, usando o serviço completo deles, assim, é bem legal. Assim, a gente tá falando aqui porque a gente usa, às vezes, outros serviços e não tem ideia, né? Às vezes a gente fica muito enviesado, né? Em tipo de serviço, porque todo mundo usa, você acaba não checando outras opções, assim. Eu confesso que eu sempre tive um certo olho para outras empresas que trabalham com cloud, principalmente a AWS, né? Não dá pra fugir desse assunto, mas no geral, se você for ver essa questão de serviços e como as coisas estão ficando iguais, não dá pra deixar de fora a gente não falar sobre Google Cloud, principalmente com essas evoluções todas que a gente comentou aqui, né, Ramon? Realmente não tem como não falar, cara. E uma coisa que eles mostraram aqui que eu achei muito legal, a gente tava assistindo agora o Bootcamp sobre Kubernetes, e eu achei muito legal, eu acho que a gente até comentou em alguns episódios já, uma coisa que eu sentia falta em
alguns eventos em que você vai, né? Então, assim, os caras mostraram bastante coisa técnica, assim, código, sabe? Como fazer, como que funciona, as entranhas da parada, assim. Então, isso foi legal pra caramba. Mas mais do que isso, eles mostraram também quais são os casos de uso daquilo, como você pode aplicar isso, como você pode estender isso pro seu dia a dia, sabe? Trouxeram casos, por exemplo, no Keynote da manhã, eles trouxeram um exemplo de um cliente em que eles atuaram lá, colocando as informações, colocando os produtos do Google Cloud e como isso possibilitou o crescimento do negócio e atender as demandas do negócio, que, cara, a gente sabe, né, cara? Os negócios hoje estão cada vez mais rápidos e a gente precisa evoluir rápido e fazer mudanças rápidas, senão a gente tá fora, né? Então, isso foi um aspecto bem legal, assim, teve muita coisa técnica, obviamente, até porque o dia de hoje foi um dia voltado para os desenvolvedores, então tinha código, tinha a parada que a gente gosta, sabe? Tinha aquela coisa gostosa, tinha bug, tinha todas essas coisas maravilhosas que a gente ama, mas também eles tiveram a preocupação de trazer esses casos de uso e trazer essas interpretações, sabe? E não só o como, mas também os porquês das coisas. Então isso eu achei muito legal, assim, a coisa que eu sinto falta em alguns eventos que a gente vê por aí, e hoje deu pra gente ver bem aqui, assim, nos bootcamps que a gente viu hoje. Eu mencionei especialmente esse de Kubernetes, que foi o que eu mais assisti, eu mais participei um pouco dos dois, mas isso ficou bem latente pra mim, assim. Então, parabéns aí o pessoal aqui da organização, tal. Achei bem incrível. E os espaços aqui também estão sensacionais para você conhecer as plataformas, conhecer as aplicações da Google e da Google Cloud. E, cara, evento muito, muito importante, eu diria, para quem está interessado aí, está de olho em novas tecnologias e está pensando em o que pode utilizar ou não utilizar na sua empresa. E também, como o Edu falou, né, para você abrir o olho para outras coisas, sabe? Eles têm uma pegada muito forte de inovação aqui nesses bootcamps. Então, muitos dos exemplos que eles traziam, muitas das informações era, cara, como é que a gente pode inovar no mercado, assim, mesmo que alguns dos exemplos não sejam práticos de fato, assim, você não possa olhar para aquilo e falar assim, puta, eu consigo empregar isso no meu dia a dia, mas eu acho que serve para você ter uma dimensão de até onde você pode ir, sabe? O céu é o limite, cara, o céu é o limite. O céu é o limite, né? Falando de cloud, pegaram essa referência aí? Mas enfim, Ramon, foi bem legal, a gente foi convidado a cobrir o evento, né, então foi muito bom, assim, né, ver a estrutura do evento, assim, como é organizado, né, a gente tava no staff aqui, né, então tava vendo todos os bastidores do evento, então é muito legal ver a organização e como a galera se prepara pra receber tanta gente assim, né. No dia 10, rolou, né, na verdade, né, eu não consegui fazer o pretérito funcionar aqui, cara. Mas enfim, teve uma corrida de cavalo, cara, também, com machine learning pra tentar predizer quais cavalos tinham condições melhores pra ganhar, assim, na corrida. E, cara, bem divertido, bem interessante, assim, bem temático, né? Até porque a gente tá no Jockey Club aqui, né? Jockey. Quando fala jockey, eu lembro do Joker, cara. O Joker, o Batman, o palhaço Joker. Eu não consigo fugir disso. Mas é isso, Ramon. Tem mais algum ponto a acrescentar aí nesse evento maravilhoso que foi o Google Cloud Summit 2019? Acho que não, Edu. Acho que a gente cobriu boa parte do que foi esse dia para os developers. Ainda tem bastante coisa para acontecer aqui ainda. Então, aliás, Edu, olha só. Olha o link. Vem comigo. Se você quiser saber mais aí dos backstage e das coisas, dos eventos que a gente participa, dos lugares que a gente vai, você tem que seguir a gente nas redes sociais, Edu. No Instagram do Deve na Estrada, segue o Edu no Instagram também. A gente vira e mexe e posta fotinhas constrangedoras e a gente improvisando e não funcionando muito bem, então se você quiser acompanhar também esses bastidores, segue a gente lá que a gente tá sempre postando coisas quando a gente vai nesses lugares. Mas voltando para o nosso Google Cloud Summit, cara, realmente é um evento assim de alto nível, sabe? Então muito legal, muita solução, como eu falei, muita coisa técnica e muita coisa de negócio também. Eu acho que isso vai passar a ser uma tendência, sabe? A gente começar a ter mostrar também para os developers a importância e o impacto que eles têm de fato nos negócios, que a gente já vem discutindo sempre no podcast, a gente sempre fala, a gente sempre menciona. Então eu acho que isso vai passar a ser uma tendência que a gente vai começar a ver cada vez mais e eu fico muito feliz. E esse é um evento, acho que de alto nível, assim. Então, cara, foi bem legal, assim. E, obrigado por terem convidado a gente a participar e tudo. Toda a galera que foi super carinhosa com a gente, atendeu a gente de uma maneira incrível, acolheu a gente, ajudou no que a gente precisou. Então, além de tudo, muita gente boa também envolvida nesse processo, não é, Edu? É isso mesmo, Ramon, é isso mesmo. E, bom, enfim, pra você que tá afim de participar, fica ligado nos outros anos aí, né? Quando tiver as próximas edições desse evento maravilhoso do Google, não deixe de participar porque vale muito a pena, beleza? Então, é isso, galera. Fica aqui nosso testemunho sobre como foi Google Cloud Summit 2019.
pro nosso episódio de piração total. A gente fica falando toda piração assim, a pessoa não vai querer mais assistir, ouvir a gente, vai falando, cara, os caras só ficam pirando, os caras não falam os negócios a sério, então... Mas não é, cara, o lance é assim, ó, eu tenho ido em alguns eventos, assim, eu tenho ouvido muita gente falar assim, puta, cara, programação tinha que ser ensinado na escola, sabe? Porque é o futuro, mano, o futuro, tipo assim, não vejo outra coisa que não seja programação, tudo vai ser app, tudo vai ser robotizado, tudo vai ser automatizado, tudo vai estar na internet, tudo vai ser online, tudo vai ter um app. Então, é isso que eu tenho ouvido bastante, assim, né? Por um outro lado, se você for pensar em resolver problemas, né? Que, pra mim, é uma das coisas que a gente faz, né? A gente resolve algum problema. A minha visão sobre ser desenvolvedor, ou engenheira, qualquer nome que exista, no fim, a gente resolve algum problema. E esse problema é sempre de quem não é nosso. Não é o nosso problema. É o problema que a gente quer resolver de alguém. Tem gente que resolve problema pessoal usando programação. Legal, bacana, divertido, mas, assim, de fato, o que nos dá dinheiro, eu diria assim, o que nos dá retorno financeiro é resolver problemas de outras pessoas, talvez num número muito maior do que sua roda de amigos e numa proporção muito maior. E de fato, se você for pensar, às vezes a gente faz soluções que exigem menos código, né? Exigem menos sistema, menos programação. Às vezes é só o fato de você colocar um texto diferente numa label, né? Numa caixinha de texto, já muda o comportamento das pessoas. Às vezes o layout de uma parada muda o comportamento das pessoas sem você precisar de um sistema. Então a pira desse episódio é, será que realmente é o futuro mesmo? Programação é algo que vai persistir por longos anos? A gente vai viver essa bolha, dessa demanda altíssima de profissional que a gente tem hoje, né? A gente já discutiu isso em outros episódios. Os salários exorbitantes também, que é algo que a gente está vivendo, né? Em algumas áreas, principalmente nesses polos, né, de tecnologia espalhados pelo mundo, assim, salários bizarros, assim, que possível empresas médio porte competirem, assim. Mas enfim, resumindo, meu ponto para essa discussão do podcast de hoje é sobre esse mindset aí de programação everywhere, assim. Na verdade, Edu, eu acho assim que eu não sei se a programação ela vai acabar. O front-end com certeza. A programação eu já não sei, já plantei uma treta aqui, ó. Não, mas falando sério, assim, eu realmente não consigo formar uma opinião a respeito se a programação ela vai continuar ou não. Eu particularmente partilho um pouco do que você falou, né? Eu acho que programação deveria ser ensinada nas escolas. E assim, eu tô só esperando a minha filha atingir uma certa idade, cara, para já começar a ensinar umas paradas pra ela, que inclusive eu tô com vários jobs parados lá, alguém precisa tocar essa parada. Mas eu realmente acho, cara, que isso é uma profissão do futuro. Agora, quanto tempo esse futuro vai durar, cara, nos ciclos cada vez menores que a gente tem passado, eu acho que isso é muito difícil de dizer, cara, e talvez, sei lá, fazer uma previsão, assim, é um assunto muito complexo. Mas puxando um gancho sobre uma outra parada que você falou também, que eu acho que é muito importante, a gente como desenvolvedor, como técnico que, cara, gosta de código e gosta de experimentar tecnologia, gosta de também tentar resolver problemas, a gente acaba se apegando a alguns detalhes que eu acho que é quando a gente começa a entrar no meio dessa confusão, sabe? Então, assim, eu vejo muita gente apegada à solução. Então, cara, vamos solucionar o problema tal, vamos solucionar o problema X, vamos solucionar o problema Y. Quando, na verdade, a gente não tem que pensar na solução, a gente tem que pensar no problema, a gente tem que entender o problema. E a solução, ela vai ser construída ao longo do tempo, né? A solução, ela não é uma coisa que ela vem pronta. Você não olha para um problema ou identifica, por exemplo, um nicho de mercado de atuação, sei lá, se você tem uma startup ou está criando uma startup, ou se você trabalha numa startup, com certeza você ouve isso aí com frequência. Mas se você atua num nicho específico, a solução para aquele problema daquele grupo de pessoas, ela não vem pronta. Não é uma coisa que fala assim, eu vou instalar um Python aqui, vai processar esses dados, fazer um Big Data, colocar no Anthos do Google Cloud e, cara, isso aí vai resolver meus problemas, entendeu? Não é, isso não é uma solução de verdade, sabe? A solução, ela é construída com o tempo. E ela não é só construída com tecnologia, ela é construída com as pessoas que estão envolvidas com essa tecnologia também, sabe? E quando eu digo as pessoas que estão envolvidas, vai desde o cara que desenvolveu aquela solução, da pessoa que desenvolveu aquela solução, até o cliente, o usuário, o seu amigo, o Joaquim do bar, da padaria, sei lá, alguém que esteja envolvido naquele processo de alguma maneira, sabe? Então a gente tem muita essa ânsia de, cara, eu tenho um banco de dados muito grande, pô, é Big Data, então a solução é Big Data, sabe? Cara, eu tenho, sei lá, problema, minha aplicação ficar caindo, pô, a solução é Kubernetes. Cara, eu tenho problema no meu banco de dados relacional, no
meu MySQL bonitão lá, ele tá ficando lento. Pô, a solução é Mongo, sabe? Quando na verdade não, cara. Na verdade a gente tem que olhar pro problema, assim. Na verdade eu acredito muito que a gente, como desenvolvedor, a gente é pago pra entender problema e não pra dar a solução, entendeu? Talvez a gente esteja mais numa linha de... Por ter esse conhecimento técnico e ter essa abrangência de skills que cada vez mais a gente vem discutindo que o desenvolvedor precisa ter. É soft skill, é hard skill, é medium skill, é top skill, bottom skill. Cada hora é uma coisa nova, cara. Então eu acho que a gente precisa ter a gente tá mais nesse meio de campo de fazer as perguntas, tentar fazer as perguntas certas pra entender de fato aquele problema, sabe? E ajudar a construir aquela solução, assim. Então talvez essa, Edu, eu acho que é a primeira bolha que a gente vai passar, cara. Quando a gente entender que a gente não cria soluções do nada, assim. A gente não pega e fala assim, eu vou juntar aqui meia dúzia de tecnologias, vou compor elas juntas, vou criar um ecossistema, vou ter 20 desenvolvedores trabalhando com esse monte de tecnologia aqui, eu vou resolver um problema. Não, cara, você vai começar a construção pra resolver um problema, sabe? E a partir do momento que você resolver esse problema vai mudar, sabe? Ele vai ter outras características, ele vai passar a ter outras nuances, outras coisas que você não pensou, e aí passa a ser outro problema. Então, talvez eu esteja desanimando o pessoal, Edu, falando que a vida é um eterno problema, um atrás do outro. Não sei, talvez. Cara, mas esse é o nosso papel, cara. Desanimar. É o coach de fracassos, né, cara? Sigam aí no Instagram, que é uma conta muito legal, coach de fracassos. Mas assim, eu não sei, Ramon, eu também concordo com sua visão, né, de a gente deveria resolver problemas, né, e não se apegar nas soluções. Mas o meu ponto, cara, é que assim, talvez a gente superestime também esse lance de a gente saber resolver problema. Eu não sei. Por mais que a gente tenha mais desenvoltura na parte de lógica, né, e tudo mais, não sei, me parece que a gente às vezes imagina que a gente manje de resolver qualquer problema, sabe? Esse que é o meu ponto. Porque aí fica muito fácil você com programação dá pra fazer isso. Cara, programação dá pra fazer tudo, sabe? Esse é o meu ponto. Daí que vem esse superpoder, sabe? Essa coisa toda, meu Deus, né, como eu sou foda. E aí você quer resolver tudo fazer a solução algo que é o target, né, o objetivo, e não o que você tá resolvendo. O que você esquece, mas o como é mais importante, porque é aquilo que é mais tangível, né? Que eu manjo mais daquilo. Então, a solução vira mais o foco. Eu não acho que a gente não deveria, não se apegar, né? Não sei se é o termo certo. Não deveria ficar tão prazeroso na solução. Porque tem um pouco também de a gente demonstrar ali que, às vezes, com uma sofisticação da tecnologia, você consegue resolver um problema mesmo também, né? De alguma forma. Porque senão, acho que é um trade-off, cara. Se você não pensar, às vezes, na solução, você constrói coisas que não são duráveis, né? Ou que vão atingir um patamar de vida que vai precisar ser substituído. Se você pensar só na solução, você vai construir coisas prevendo um futuro que talvez não exista. Então é um trade-off, né? Eu acho que você tem que estar atualizado com as tecnologias e usar umas soluções talvez mais novas, que resolvam o problema, de novo a gente tá falando disso, né? Resolvam o problema de fato, mas a minha discussão, cara, é muito mais sobre essa falácia, na minha visão, de que programação resolve tudo, sabe? E aí, por que eu tô dando isso? Eu vou dar um contexto mais objetivo, que senão vai ficar meio, né, filosófico demais. Mas pensa assim, às vezes, numa loja, né? A gente foi num evento recente e viu uma palestra sobre como uma loja de roupas, né, tava se atentando a ver se o estoque de roupa tava faltando via reconhecimento de objetos, né? E vendo se aquele objeto não estava presente naquela gôndola, isso disparava algum trigger e avisava alguém para repor aquelas roupas ali. Ao mesmo tempo, cara, tem outras soluções que, às vezes, você mudando a interface da loja, você propicie uma visão melhor de como as coisas estão, né, dispostas ou às vezes com problemas. Então, será que às vezes não é a questão de layout das coisas em vez de tecnologia pura? Tecnologia que eu digo programação, sensor, meu Deus, Arduino, não sei o que, alarme, sabe? Tudo isso. Às vezes uma solução física, sabe? Uma coisa mais quase hardware ali, né? Tipo, um negócio que não tem nada a ver com tecnologia, às vezes é só a disposição da loja já não ajude, sabe? Eu entendi, cara. E ouvindo você falar isso realmente faz muito sentido. E acabei me lembrando de um fato. Eu fui em um evento de varejo recentemente e uma das discussões era justamente essa, né? Então, só pra dar um contexto aí pra galera, hoje ainda se fala muito sobre essa questão dos varejos e transformação digital, né? Eu sei que esse termo transformação digital, quando a gente que é desenvolvedor já há pelo menos 15 anos ouve isso, já fala assim, caraca, mas já faz 15 anos que eu trabalho com programação e a galera ainda tá falando de transformação digital. Tá. Pior é que tá. E isso ainda tá acontecendo
acontecendo, sabe? E nesse evento, justamente, eu não vou me lembrar qual que era a empresa agora que tava falando sobre isso, mas eles estavam fazendo alguns experimentos nas suas lojas e, cara, eles viram que o mundo online, ele passou a ser grande parte, se não o principal pilar de lucro dessas empresas, porque, cara, hoje, sei lá, grandes centros, cidades grandes, tudo trânsito, tudo demora, tudo é longe, sabe? Você tem que sair, você tem que se deslocar. E vamos combinar, né, Edu? A gente não tem mais tempo pra nada hoje em dia, né? Parece que quanto mais tempo passa, menos tempo a gente tem, né? Pra fazer as coisas. E a vida, com essa sensação de tempo cada vez mais curto, as coisas passam a ter um senso de urgência muito maior. Então, tendo em vista esse contexto e o mundo online, e os e-commerce e as lojas online com essa forte presença, passou-se a sentir a necessidade do quê? Do que todos os seres humanos passam a sentir necessidade, que é o contato. Aí eu perguntar pra alguém, será que isso aqui é bom? Será que isso aqui é legal? Será que isso aqui funciona? Pô, é uma TV, mas eu não sei lá, cara. Às vezes eu não quero comprar TV online, eu quero ir lá e eu quero olhar pra TV, eu quero tocar na TV, eu quero ver como é que é a imagem da TV. E às vezes online você não consegue ter essa percepção, né? E o que os grandes... essa, em específico, a grande rede varejista fez? Começou a criar lojas conceito. Essas lojas conceito, elas não têm venda, elas não têm estoque, elas não têm nada. Elas são basicamente pontos de logística. Então isso faz com que você, ao comprar online, o produto chegue muito mais rápido na sua casa. Então, ao invés de você ter que esperar, sei lá, 20, 30, 40 dias ou, sei lá, 20 dias úteis, como é o caso de algumas lojas aí, cara, você, sei lá, compra uma TV hoje, amanhã ela tá na sua casa, porque a logística, ela tá organizada de uma maneira onde tem muitos pontos e, cara, tem um cara perto de você que consegue fazer essa entrega. E aí as lojas passaram a ser esses pontos de experiência. Então, cara, eu quero me conectar com aquilo que eu tô comprando, sabe? Eu quero informações sobre aquilo, eu quero discutir com alguém que sabe mais do que eu, de repente, sobre algum determinado assunto. Sei lá, cara, uma TV, uma geladeira, a gente tem muita dúvida com relação a isso. Quem nunca falou assim, puta, eu preciso trocar minha geladeira. Puta, que geladeira que eu vou comprar? Não sei. Qual que é a diferença de uma geladeira da mesma marca de 326 litros com uma de 404 litros? O que isso muda na minha vida? Sei lá, cara, sabe? Então, eles começaram a criar esses espaços pra resolver esse tipo de problemas. Então, cara, você vai lá, você tem um acolhimento diferente, porque aquele espaço, ele não é focado só pra venda e lucro, como são as lojas que a gente conhece, né? Que a partir do momento que você bota o pé dentro da loja, o cara já tá querendo te vender alguma coisa, ele já tá te analisando, tá vendo qual produto que você foi, onde você foi, como é que você tá, o cara tá te julgando, o cara tá olhando e fala, puta, esse cara tem dinheiro, essa pessoa não tem dinheiro, como é que eu vou vender, como é que eu vou abordar, pra um movimento de relação, de troca, de conhecimento, sabe? De trazer essas pessoas mais pra perto e, obviamente, né, isso aqui não é uma conta de fadas, aumentar os lucros da empresa e a relação com a marca, né? Então, se você vai pra essa loja, tem essa experiência, tem uma coisa positiva, sente que aquilo te ajudou a tomar alguma decisão, obviamente você vai sair dali e vai falar bem daquela empresa e outras pessoas passam a fazer a mesma coisa. Então, a hora que você falou, eu lembrei muito desse exemplo, porque eu acho que é bem isso, assim, eles já têm a solução pra aumentar a venda e pra escalar, que é o online, cara. É o e-commerce, é o aplicativo, sei lá, cara, é qualquer coisa aí, é o negócio de entrega que chega super rápido, cara, qualquer coisa disso, a solução já tá aí. Mas isso não resolveu o problema de frustração dos clientes. Então, a tecnologia tecnicamente não resolveria esse problema. Então, como resolver esse problema, né? Não com tecnologia, com pessoas, com coisas, com experiência, sabe? Então, acho que é também um pouco nesse sentido, sabe? Como você falou, e eu concordo bastante, a tecnologia, e agora uma opinião minha, né? Eu acho que a tecnologia, ela precisa ser invisível, ao ponto que você não percebe que você está utilizando. Então, você não precisa saber, você não precisa ter o conhecimento de, eu vou entrar, eu vou comprar num e-commerce uma geladeira, e essa geladeira, porque tem um ponto aqui, o cara vai fazer, você não precisa saber nada disso. Você precisa passar por essa experiência e ter uma oportunidade de passar por isso de uma forma tranquila, rápida, e aí você não precisa saber detalhes de nada, entendeu? Você só usa, ela passa a ser só um meio, que eu acho que na verdade é o que a tecnologia sempre vai ser, um meio, nunca um fim, né? E eu vou muito nessa linha também, Edu. Eu acho que ela não resolve todos os problemas, não. Principalmente nesse mundo... Caraca, eu vou entrar numa outra filosofia aqui agora, hein? Hoje o programa tá daquele jeito. E ainda mais num mundo, cara, de redes sociais e essa maluquice aqui, cara, a gente se distanciando cada vez mais e a gente não sabendo conversar um com o outro, interagir, falar com as pessoas, sabe? E construir relações, só destruir, só discutir, cara. Eu acho que mais do que nunca é momento da gente olhar pra essas tecnologias e ver como é que, não elas que vão resolver o problema, né? Mas como a gente vai se virar nesse mundo muito doido. Te deixo com essa brisa aí, ó. Eu peguei meu monóculo aqui e o chá pra gente discutir mais. Mas, cara, não tenho que discordar nada de você, velho. Porque eu não vejo... Assim, a minha
grande questão com relação a isso é principalmente pelo receio que muita gente tem, né, de perder essa, de certa forma, mordomia social que a gente criou com o desenvolvimento, cara. É uma mordomia social, assim, eu ouvi alguém palestrando sobre isso recentemente, né, falando, pô, comecei na carreira ganhando o que meu pai demorou anos pra ganhar, cara. Tipo, é surreal. Acho que foi o Lucas Fierri, um beijo pra ele aí. Ele comentou, acho que lá no evento que a gente foi em Sorocaba, que foi, cara, foi bizarro, assim, se a gente for pensar, o quanto existe, né, essa questão da diferença de valores que a gente recebe, né, comparado esses valores com outras profissões. Mas o que eu quero dizer aqui, resumindo, é que a gente precisa fazer uma reflexão de realmente é tão importante assim o que a gente está fazendo, assim, sabe? Às vezes eu me pego perguntando isso, assim, sabe? É tão importante o que eu estou fazendo como programador a ponto disso ser tão valorizado dessa forma, assim, né? Porque me parece que, pegando um pouquinho das outras bolhas que ocorreram, né, tanto de imóveis, as outras coisas, tudo, me parece uma grande especulação, sabe, de que realmente programação vai ser algo essencial e que se você não passar por transformação digital, você não vai sobreviver, porque se você não... Eu tô fazendo um puta advogado diabo aqui, cara, mas assim, né, porque eu tô falando que talvez não faça sentido minha profissão, cara, fudeu, vou ter que voltar a dar aula de teclado, cara, dar aula de teclado antes, então... Mas meu ponto é realmente pra causar essa reflexão na gente, pra gente talvez cair um pouco na realidade, né, dos fatos, assim, né. Tudo bem, tem o mercado pagando, tem o mercado, né, apostando nisso ainda pra caralho, não tem nem o que falar, é a bola da vez, né, tecnologia é a bola da vez, e principalmente desenvolvimento. Mas assim, se a gente for pensar e refletir se realmente tudo precisa ser feito com programação, tudo precisa ser feito com aquela ferramenta X, sabe, você falou no começo que eu concordo bastante, tudo precisa ser Kubernetes, talvez sua empresa nem precise orquestrar coisas, você não precisa lidar com isso, você quer só subir um servidor que consome uma API, que você não tem nem 100 acessos por dia. Será que você precisa realmente de uma infraestrutura tão robusta quanto essa, assim, sabe? A gente tava falando com uma pessoa em outro evento e ela comentou, cara, eu preciso construir um site e precisa fazer isso. E falei, cara, tem solução pronta já pra isso, sabe? Você precisa realmente contratar uma equipe de desenvolvimento pra fazer uma solução que um terceiro poderia fazer, sabe? Então a gente cria a necessidade da programação pela programação, porque não, tem que ser feito do zero, tem que ser feito aqui. Aí você entra naquelas piras, por exemplo, principalmente na comunidade JavaScript, aí fazendo aqui trazendo aqui uma discussão aqui também paralela, você vê muita coisa sendo reescrita, cara, muita coisa sendo refeita do zero, sendo que já existe uma outra solução. Tudo bem que pode ser outras motivações, talvez a pessoa pessoalmente quer ter um desafio de fazer aquilo funcionar, mas aí você vê empresas fazendo coisa do zero, né? A gente tá se questionando muito lá na empresa sobre a necessidade de usar ferramentas nossas mesmo, que a gente tá criando na mão, ou de usar uma solução que talvez não atenda 100%, mas 90% já não é suficiente, 80% não é suficiente. Então, essa programação pela programação é que me incomoda um pouco ultimamente, assim, cara. E eu falo isso e muita gente vai falar, pô, mas é claro, você tá com o papel de CTO agora, então é fácil você falar isso. Não, cara, mas mesmo o gosto de programar que eu tenho, não tem sido mais pela aprender a nova linguagem da moda, sabe? Tem sido em como resolver alguma treta e eu ficar satisfeito, assim, sabe? Caralho, que da hora, eu fiz um negócio legal aqui, tipo... Enfim, mas essa pira é foda, assim, de a gente pensar, né? Porque tem muita gente que tá acoplada e colada nesse pensamento e acha que vai ser assim pra sempre, cara. E, na minha opinião, eu posso estar sendo apocalíptico aqui, mas eu não sei se isso é sustentável até onde vai isso, entendeu? Eu realmente concordo, cara. E refletindo agora sobre o que você falou, talvez essa seja uma bolha de fato, cara. Talvez seja. Porque a programação pela programação é o que a gente vê acontecendo no dia a dia. É o que a gente vê as empresas fazendo. E eu tenho uma tese sobre isso, na verdade bem basada em todas as coisas que eu acho, que... Qual que é o lance, cara? Quando a gente monta um time de desenvolvimento, a primeira vez que a gente senta e monta um time de desenvolvimento, a gente tem um propósito. E a gente quer atingir aquele propósito. Uma vez próximo de atingir aquele propósito, ou próximo de atingir algum resultado satisfatório, a gente começa a se deparar com um time que, bom, quase, como eu falei, quase atingiu aquele propósito. E aí, o que a gente faz a seguir? A gente não sabe, porque o mercado é muito indefinido, cara. E aí, o que acontece? E eu vejo isso acontecendo, cara, em 100% das empresas. A gente começa a criar núcleos de inovação dentro das empresas. E o que são esses núcleos de inovação dentro das empresas? São nada menos do que um grupo de desenvolvedores dentro de um time que se juntam para desenvolver qualquer coisa nova. E aí a gente entra numa pira de inovação, sabe? Não, cara, a gente precisa inovar. Eu vou pegar, sei lá, Mesh
Machine Learning agora, que é o que tá no auge aí. Então, cara, a gente precisa ter um núcleo de inovação aqui pra trabalhar com Machine Learning, porque é isso que o mercado tá usando. Mas que problema a gente quer resolver com isso? Onde a gente quer chegar com isso? E a minha tese é que talvez não exista problema. Talvez a gente não esteja resolvendo nada. E seja só puramente programação por programação. Porque no fim do dia, como é que você vai justificar um time, sei lá, de 15 pessoas que custa 2,5 milhões de reais por ano? É com inovação. Esse time tem que inovar, esse time tem que inventar coisa. E essas invenções vão colocar essa empresa em determinados patamares, em eventos, em mercado, em algumas coisas. E mesmo que essa empresa talvez não solucione nenhum problema, ela pode ser a única empresa que... Eu vou só usar o termo Machine Learning porque é o que eu já utilizei, tá? Eu sei que não vai fazer sentido nenhum no contexto, mas só pra tentar exemplificar o que eu quero dizer. Então talvez aquela empresa ela não resolva nenhum problema, mas ela vai ser conhecida como a primeira empresa que desenvolveu o Machine Learning, ou a primeira empresa que desenvolveu o X, ou a primeira empresa que executou tal coisa, ou a primeira empresa que implementou a tecnologia Y para resolver X. Era um problema dela? Não. Ela ganhou alguma coisa com isso? Não, mas ela tinha um time de desenvolvimento, ela tinha dinheiro, esse time custa muito caro, a gente sabe. O Edu até falou um pouquinho disso. E, cara, no fim do dia a gente precisa estar na frente de alguma maneira, entendeu? Então acho que é isso mesmo. E eu acho que a tecnologia ela nunca vai ser um fim, ela sempre vai ser um meio. E enquanto tiver muita empresa enxergando tecnologia como fim, e não me entenda mal, se você tem uma empresa que você é uma fábrica de software, beleza, pode ser um fim, porque você faz um projeto, desenvolve o projeto, entrega o projeto, beleza, aquilo é o fim pra você. É o começo pra alguém, mas é o fim pra você. Então acho que é ok. E se, sei lá, de repente é uma org que tem, sei lá, um projeto open source, sabe? Acho que são outras variações, né, de fins. Então acho que nem quero entrar muito nessa seara, mas acho que enquanto a gente passar a enxergar a tecnologia só como fim e não como meio, que é o que ela de fato é, talvez a gente esteja vendo numa bolha, Edu. Talvez você esteja coberto de razão e agora eu fiquei meio preocupado, na verdade. Eu já tenho insônia, agora obrigado por essa, viu? mais uma preocupação pra essa comunidade de pessoas que desenvolvem, né, nesse Brasil. Mas, cara, assim, no fim das contas, eu acho que queria trazer, o que a gente queria trazer, né, Ramon, aqui, junto nessa discussão aqui, é muito sobre, talvez, o desperdício, né, o desperdício de energia que a gente gasta tentando fazer coisas só porque a gente gosta do código, sacou? É muito mais, nossa, eu amo programar, então é a minha diversão. Tudo bem, pode ser, mas assim, às vezes não precisa programar. Esse é o meu ponto, você não precisa resolver com programação. Às vezes um e-mail avisando a pessoa como funciona aquilo, você não precisa criar um onboarding, por exemplo, numa plataforma. Às vezes um vídeo gravando ali o funcionamento de um produto já explique tanta coisa que você não precisa desenvolver uma feature que faça a pessoa caminhar pelo onboarding e aí, meu Deus, aqui, ó, descubra como funciona, sabe? Tem muita gente que pira nisso. Pode ser que alguns produtos faça sentido você desenvolver uma coisa dessa, mas na maioria dos casos, na minha visão, tem coisas que você pode, cara, caga pra isso, ninguém tá usando, ninguém vai usar. Tipo, não tem por que fazer isso. Ou é tão pequena aquela funcionalidade que você não precisa fazer um negócio super complexo, assim, sabe? Então, no fim, a discussão não é sobre a morte, sabe, da programação em si, né? A morte da profissão de programador, que acho que isso não vai deixar de existir nunca, assim, de fato, né? Ou sim, não sei. Enfim, mas vai ser muito difícil isso acontecer, mas vai ou demorar muito, né? De duas uma, né? Mas assim, o grande ponto dessa discussão aqui, talvez um grande finale aqui, um resumo dessa nossa reflexão, é muito mais sobre essa questão da gente refletir sobre o trampo que a gente tá fazendo ser necessário em alguns momentos ou não. Às vezes eu já vi muita gente falando, pô, a gente podia fazer sistemas para algumas ONGs aqui que precisam de ajuda pra, sei lá, por exemplo, distribuir comida pra galera que tá precisando nas ruas. Cara, às vezes eles têm um sistema tão mais complexo que a sua cabeça imagina ali no if-else simples, num CRUD que você acha que vai resolver tudo, que às vezes a pessoa consegue numa planilha fazer tudo o que você tá pensando e muito mais evoluído, sem necessidade de um sistema com login, uma complexidade de ter internet ou não. Às vezes o papel, a pessoa escreve num papel o negócio, ela sabe organizar melhor isso e, enfim, não precisa do seu sistema, foda-se, sabe? Tipo, as pessoas estão vivendo sem isso. E até melhor. Às vezes se você coloca o sistema, você vai criar uma complexidade, vai ter que ter manutenção naquilo, tipo, a pessoa vai ter que aprender a usar aquilo, talvez a usabilidade não vai ser boa, disponibilidade de internet vai ser ruim, sabe? Cara, tem tanta coisa que pode causar um software dentro de uma empresa que não vale a dor de cabeça, cara.
Esse que é o meu ponto, sabe? Cara, eu vou repetir essa frase, cara, porque tem tanta dor de cabeça que o software pode causar, cara, que olha, eu vou te falar uma coisa, tem dia que a noite é foda. Mas, só pra tumultuar, então, esse final de episódio, eu queria falar, se você quer desenvolver um sistema aí pra, sei lá, organizar e distribuir comida, eu tenho uma sugestão, na verdade, que envolve zero tecnologia. Na verdade, envolve tecnologia, na verdade, envolve tecnologia que é bem antiga, inclusive. Você pega, sai de casa, você vai até o mercado, faz uma compra um monte de comida, a hora que você passar no caixa vai ter a tecnologia lá. Provavelmente é um Pascal, um COBOL, alguma coisa dessa idade, mais ou menos, que é quando você vai pagar. Aí você pega essa comida e distribui. Talvez isso resolva mais o problema do que você fazer um sistema para organizar a distribuição de quem já tá distribuindo comida, entendeu? Excelente, cara. Excelente. Depois a gente faz uma camiseta com essa frase aí, né? A dor de cabeça que um software pode causar, né? Você não tem ideia. Mas enfim, resumindo, eu acho que é isso. Se você tem uma opinião diferente da nossa aí, quer trazer, a gente tá super aberto pra ouvir o que você pensa sobre esse assunto. Se coçou aí na sua orelha e falou, cara, esses caras estão falando merda, pode também ir lá do post do episódio. A gente é super aberto a isso, cara. A gente já tomou várias invertidas naquele episódio sobre formação acadêmica e as pessoas nos corrigiram de vários dados que a gente e opiniões que a gente deu aqui cagadas. E é isso, cara. A gente tá aqui comentando, discutindo com vocês. Não é nada pra ser muito, meu Deus, como as pessoas são formadores de opinião pública, então eles precisam ser super informados. Não, foda-se. A gente vai cagar a regra mesmo aqui. Então, se você discorda da gente, vai lá no devnaestrada.com.br, vai estar lá o link do episódio. Você pode deixar o seu comentário. Se quiser comentar no Twitter também, a gente é super ativo lá. Inclusive, a gente tem uma galera seguindo a gente, né, Ramon? Cara, mais de 10 mil pessoas seguindo a gente no Twitter. É bem legal ver essa galerinha toda acompanhando a gente. E segue a gente lá no Instagram também. A gente tem também umas pessoas que seguem e acompanham nosso trabalho lá. A gente põe stories, fotos de eventos, bastidores, fotos estranhas, enfim, só seguir a gente lá pra você se divertir com a gente. Então, até o próximo episódio e aquele abraço. Valeu, galera, até o próximo. Forte abraço! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.